Não adianta de nada você silenciar o mundo se você não domina a sua mente. Porque, no final das contas, se você não tiver domínio sobre isso daqui, você se dispersa novamente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, tá? Fala, meus irmãos e minhas irmãs, tudo na paz com vocês? Eu sou o Nando e hoje eu vim trazer uma palavra direto de Deus para o teu coração, uma sequência de mensagens que nós temos ministrado aqui, falando sobre o mundo que nos adoeceu, né? Então, são vários episódios, eu fiz como se fosse uma série e você pode acompanhar aqui com a gente. Inclusive, né, você vai poder encontrar aqui no canal, a gente tem aqui, né, todos os capítulos gravados. Hoje a gente vai falar sobre o domínio da mente, né? Mas lá dentro do canal você vai encontrar todos os episódios, né? Então esse aqui é o episódio 8, se não me falha a memória. E vai estar disponível para você já já, né? E antes você também pode encontrar todos os episódios já gravados aqui. Então, se você não assistiu, recomendo, porque isso, além de ser um livro que eu estou escrevendo, né, é uma mensagem que Deus trouxe no meu coração ali para poder te ajudar de alguma forma, para poder te ajudar a não ficar doente, porque o mundo está tentando nos adoecer. E é essa sequência de mensagens. Você pode assistir aqui, tá? Se você tiver dificuldade, o link vai estar aqui na descrição, mas eu coloquei o QR Code aqui também. Então, é só você pegar a câmera do seu celular, você abre a câmera dela, do seu celular, aponta para esse quadrado branco aqui e você vai ver que vai aparecer um link. Quando aparecer esse link, você toca nesse link e ele vai direcionar para você, tá? Como você tá assistindo aqui no YouTube, só você pausar isso aqui agora, se não deu tempo, pausa, aponta a câmera para cá e você vai direto para essa playlist, tá? Mas de qualquer forma, o link tá aqui na descrição também para facilitar a sua vida. Corre lá para poder conferir porque está muito bom, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre o assunto de hoje, que é o domínio da mente. E eu preciso que você entenda por que isso aqui é tão importante a ponto de a gente parar para poder trocar essa ideia, né? A maioria das pessoas hoje não tem domínio da mente. Elas vão apenas reagindo. As coisas vão acontecendo, eu reajo. Tenho um problema para resolver, eu vou lá e resolvo. Mas quando você tem domínio da tua mente, você ativa o que eu chamo de mente de Cristo, né? O que a Bíblia chama de mente de Cristo. E a Bíblia fala isso, que nós temos a mente de Cristo. Sendo que o que acontece hoje? A maioria das pessoas vivem a sua vida, né, com a mente de Cristo. Tá lá, mas eles não ativam. É como se fosse um programa de computador que você faz o download, você baixa ali pra tua máquina, mas você não instala ele. Então ele tá lá na tua máquina, mas ele não foi instalado, então não tem como você utilizar. O que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é como que vocês fazem para, além de baixar esse programa, né, baixar a mente de Cristo, vocês ativarem a mente de Cristo, que é através do domínio da mente, tá? Então por isso que é importante a gente falar sobre isso aqui hoje, e eu quero que você, né, veja comigo em Gálatas 5, 16 e 17, que é o versículo que vai embasar o que nós vamos falar aqui hoje. Por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida, assim vocês não farão o que a sua natureza humana deseja. A natureza humana deseja fazer o mal, que é justamente o oposto do que o Espírito quer, né? Então só aqui você já entende qual é o segredo. Eu poderia parar aqui agora e você já entender, cara, como é que eu faço para ter domínio da minha mente? Eu preciso ter a minha vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Não existe outra forma, Fernando, mas não existe outra forma. A única forma é que a sua vida seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Se a sua vida é guiada pela sua natureza humana, cara, pelo amor de Deus, a gente tá fadado ao erro, porque o enganoso é o coração do homem, né? Então, quando você toma suas decisões, quer fazer alguma coisa na tua vida, guiado por você mesmo, tende a dar errado. Não importa o quão inteligente você seja, o quão bem-sucedido você seja, quanto dinheiro você tenha na tua conta, né? Então a Bíblia já deixa claro aqui, a natureza humana deseja fazer o mal, que é justamente o oposto do que o Espírito quer, tá? E no restante do versículo fala, e o Espírito nos impulsiona na direção contrária à dos desejos humanos. Essas duas forças lutam entre si de modo que vocês não podem fazer aquilo que desejam. Então, olha só. A Bíblia, ela traz um relato pra gente aqui muito importante, pra gente entender o que tá acontecendo no mundo hoje, no mundo espiritual, né? Existem duas naturezas dentro de nós. Você, independente da tua religião, né? Você como uma boa pessoa que você quer fazer coisas boas. Você não quer magoar as pessoas, você não quer mentir, você não quer trapacear, naturalmente você não quer isso. Mas dentro de você existe uma natureza humana também, que faz com que você faça justamente o contrário. A Bíblia fala, o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. O apóstolo Paulo fala isso, né, em sua palavra, né? Então, é exatamente isso que acontece na nossa vida hoje. Talvez você pense, Fernando, cara, realmente, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu preciso fazer, mas parece que eu não consigo. É porque existe duas naturezas lutando dentro de você. Existe o bem e o mal dentro de cada ser humano, né? Então a questão é, qual lado que eu vou alimentar, né? Tem até uma história muito, não sei se é muito antiga, né? Mas eu sempre ouvi falar de um homem que tinha dois cães, né? Então esses dois cães, um cão era muito bravo demais, né? E o outro era muito dócil, né? E os dois viviam dentro do mesmo ambiente. E o que esse homem fazia, né? Ele alimentava mais um cão do que o outro, né? O cão mau, ele alimentava com mais frequência. Ele estava sempre perto, dando comida, dando água. E o cão que era bom, ele não alimentava direito, né? Certo dia, esses dois cães se soltaram e eles brigaram, né? Brigaram entre si. E quem você acha que ganhou? Foi o cão que mais foi alimentado.
né? Então, basicamente, é o que acontece com a nossa vida também. Você tem duas naturezas, e se você alimenta mais a natureza ruim, a natureza humana, você tende, né, a fazer com que esse lado humano, ele sobressaia. Você quer viver uma vida melhor, guiada pelo Espírito, você tem que alimentar tudo aquilo que alimenta seu relacionamento com Deus. Cara, não adianta. Você tá longe do teu relacionamento com Deus, você tende a alimentar mais o seu lado humano. Cada vez vai ficar mais difícil você acreditar de verdade que existe chance de um relacionamento com o divino, relacionamento com Deus, né? Então, é isso que a palavra de Deus traz aqui pra gente hoje, para que a gente consiga entender, né? Além disso, né, a gente precisa entender algumas coisas que são muito importantes. O problema aqui não é o mundo lá fora, é que perdemos o controle do que acontece aqui dentro. Essa é a grande realidade. Às vezes a gente joga todo o problema lá fora. É as pessoas que não fazem, né? Tava até gravando agora há pouco um devocional sobre isso, que às vezes a gente espera uma mudança nas pessoas, né? Que a gente não tem essa mudança nem dentro de nós. Então não adianta, o problema não é o mundo lá fora. Se você tá preparado aqui dentro, cara, esquece, o mundo lá fora pode estar o caos total, mas você não vai ser atingido, você não vai ser abalado. Qual é o nosso papel hoje? Nosso papel é fortalecer por dentro, blindar a nossa mente, né? Levantar barreiras de contenção, inclusive, isso foi um dos temas que nós abordamos nesses vários episódios aqui. Você tem levantado barreiras de contenção para proteger? A grande realidade é que a nossa mente está vulnerável. Todo mal tem total liberdade para poder entrar. Então é impossível você conseguir sobreviver, você conseguir ser forte, né, no mundo vivo que está hoje, se você não cuidar do que está aqui dentro, do que está aqui dentro de você. Entende? Não é lá fora. A gente fala, não, porque o governo, é porque as pessoas, é porque fulano... Não, cara. Quem é pessoa bem resolvida, você vê que nada consegue abalar essa pessoa. Observa que no período de caos, você sempre vai encontrar pessoas que estão inabaláveis. Não é porque fulano se acha melhor do que você, não. Essa pessoa se blindou, se protegeu. E você pode fazer isso da tua vida também, pode fazer isso com a vida da tua família, com a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você pode fazer isso para replicar isso também, tá? Então, já que o problema não é esse, vamos entender qual que é o problema. A Bíblia fala em Provérbios 25, 28, que quem não tem autocontrole é como uma cidade sem muros. Cara, que palavra forte, né? Porque, para pensar, como que seria uma cidade sem muros? Como que você vê essa cidade? Por que você coloca um muro na tua casa? Por que você coloca um muro ao redor do teu terreno? Para que ele esteja guardado, para que ele esteja protegido, para que ele não seja invadido, para que ninguém jogue lixo no teu terreno. Então a mesma coisa na nossa vida. Alguém que não tem autocontrole, que não tem domínio sobre a tua própria mente, não consegue controlar aquilo que invade a tua vida. As pessoas vão jogar lixo na tua vida, né, através da internet, através da televisão, vão jogar, através de propagandas, vão jogar o que for, e a sua cidade está vulnerável, porque não tem parede. Qualquer pessoa invade, qualquer sentimento toma o controle. É isso que a palavra está dizendo, cara. Se você não tem autocontrole, você está vulnerável. E a grande realidade é que tem muita gente hoje que se encontra vulnerável e por isso que não consegue ter controle da mente. Lembra que eu falei de ativar esse programa que você tem baixado na tua cabeça, né? Você tem a mente de Cristo, mas você precisa baixar, né, para poder utilizar a mente de Cristo também. E uma forma que você consegue fazer isso é adquirindo autocontrole para que a sua mente fique protegida. Então, proteja a tua mente para que você consiga ter esse autocontrole. Em 2 Coríntios 10, 5 fala: derrubamos toda ideia errada e todo orgulho que tenta se colocar acima do que Deus ensina e aprendemos a controlar nossos pensamentos, fazendo com que eles sigam o caminho de Cristo. Qual o segredo? Como é que eu protejo? Como é que eu desenvolvo autocontrole na minha vida? Cara, joga de lado agora toda ideia que vai contra aquilo que Deus ensina. Ah, mas eu acho... Mas eu tenho... Fernando, cara, eu tenho muito mais anos de vida do que você. Respeita meus cabelos brancos, né? Eu tenho muito mais experiência, né? Eu acho, pelo que eu já vivi, é assim, cara, se aquilo que você acha se sobrepõe ao que diz a palavra, cara, você tá no caminho errado. Você tá alimentando a tua... Você não tem barreira nenhuma de proteção. A tua mente é uma cidade sem muros. Quer colocar muros ali, você tem que entender, cara, aquilo que Deus ensina, aquilo que a palavra de Deus ensina, se sobrepõe àquilo que eu acho, ao meu achismo, aquilo que eu como pessoa, como homem, como mulher, aquilo que eu penso. Se o teu pensamento não está alinhado com aquilo que a palavra diz, não adianta. Você está sobrepondo isso ao conhecimento de Deus. Então, o segredo é justamente fazer o contrário. Ao contrário, nós aprendemos a controlar nossos pensamentos. A palavra de Deus está falando, aprendemos, isso se aprende. Isso não é impossível. Você precisa aprender a controlar os teus pensamentos, para onde eles vão, para onde eles estão sendo direcionados. E a gente tem que fazer esses pensamentos seguirem o caminho de Cristo. Então, minha mente precisa estar alinhada com tudo aquilo que a palavra de Deus diz para mim como orientação. E a palavra ela é muito clara, ela te orienta sobre tudo aquilo que você precisa fazer na tua vida. Sendo que você precisa alinhar os teus pensamentos com aquilo que diz a palavra, né? Tiago 1, 14, 15 diz: a tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado, e o pecado, quando amadurece, gera morte. O que eu tô trazendo isso aqui para você, né? Às vezes os nossos próprios desejos nos levam por caminhos que vão prejudicar o controle da nossa mente, que vão derrubar as barreiras que tem de proteção.
Você quer viver sempre impulsionado por aquilo que você deseja, por aquilo que você quer, por aquilo que faz bem. Cara, quando eu sentir no meu coração, eu tô sentindo isso. Cara, não tem essa de estou sentindo. Isso que tá acontecendo, tá alinhado com a palavra? Não, não tá. Então não interessa se você tá sentindo. Porque às vezes a tua vontade como pessoa é de realizar algumas coisas, né? De fazer algumas coisas, de ir por determinados caminhos. Mas e se a vontade de Deus não for essa? Você tá disposto mesmo a seguir desprotegido por esse caminho ali, mesmo sabendo que isso não está alinhado? Então não adianta, às vezes a gente fica procurando sinais até, né, para poder confirmar algo que nossa natureza quer. Entende? Então, muitos de nós temos sido direcionados para seguir por esse caminho, fazer aquilo que nós sentimos no nosso coração, né? São guiados por sentimentos. Cara, você vai ver que quase sempre quando você toma alguma ação na tua vida baseado nos teus sentimentos, naquilo que você se sente, no calor da emoção, você tende a quebrar a cara. Quantas vezes você já tomou uma atitude, tomou uma ação e aquilo gerou um problema para você? Só porque eu queria, porque eu sentia. Né? Então, agir, novamente, enganoso é o coração do homem. Você não pode ser guiado pelos teus sentimentos, pelos teus próprios desejos. A palavra mesmo diz claramente aqui agora, a gente não pode seguir esse caminho porque não é um bom caminho. Né? A tentação vem dos nossos próprios desejos que seduzem e nos arrastam. Natureza humana. Nossos próprios desejos, natureza humana. Se eu dou atenção para o meu desejo, para alimentar a minha natureza humana, eu afasto, né? Eu acabo com o meu relacionamento com Deus, né? Porque isso produz pecado, né? E esse pecado gera a morte, gera a destruição, gera, às vezes, muitas vezes, a tua família sendo destruída, o teu casamento sendo destruído, teus projetos, teu sonho. É isso que acontece. Então, Deus é muito claro aqui em Tiago. Em Gálatas 5, 22 e 23, fala aqui, mas o Espírito produz este fruto. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Né? Quando eu falo de alimentar a natureza espiritual, eu preciso entender o que é que engloba essa natureza espiritual. A Bíblia falou ali que, quando eu alimento minha carne, quando eu alimento os meus próprios desejos, isso produz pecado, isso produz morte. Então, eu preciso entender, quando eu alimento o Espírito de Deus, lembra aquela história de alimentar o cão bom e o cão mau? Qual que você vai alimentar mais? É aqui que se encaixa isso. Mas o Espírito, quando ele é bem alimentado, o que ele traz para a tua vida? Ele traz amor, traz alegria, paz, paciência. Você observa que a pessoa que não tem uma vida guiada pelo Espírito de Deus, que é pela sua natureza humana, ela não consegue amar, não consegue desenvolver o amor, não consegue viver o amor, não sente alegria, pode dar R$1 milhão para ela, pode ganhar na Mega Sena e essa pessoa não vai se sentir feliz, não vai se sentir realizada. Nada no mundo dá paz para essa pessoa. Ela pode ter tudo, mas sempre se sente no conflito, num ambiente de guerra. Sempre vai poder isso, e quase sempre vai colocar isso no que tá acontecendo lá fora. A gente já viu que não tem nada a ver com lá fora. Quando você tá protegido aqui dentro, você fica bem mesmo, num mundo cheio de caos. Essa pessoa é impaciente, enfim. Tudo isso, né, a gente só consegue, né, quando a gente alimenta o Espírito. Natureza divina. Natureza humana me leva a pecar, me leva à morte, né? E não é isso que a gente quer, eu tenho certeza que você não quer isso pra tua vida, né? Tiago 4, 7 diz, sujeite-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Como que eu faço para alimentar a minha natureza divina? Alimentar a natureza espiritual. Eu tenho que sujeitar a Deus. Eu sujeito a minha vontade, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, a Deus, a vontade de Deus. E o que eu faço? Eu resisto ao diabo. Tem gente que não resiste ao diabo, né? Tem um problema, tem uma fraqueza, tem uma fragilidade. O que ele faz? Ele se joga, né? Tem uma musiquinha que fala, não me empurra que eu já tô na beira. Então, tem gente que tá vivendo assim. Tá só esperando ser empurrado. Ele tá na beira já pra poder cair, pra poder dar lugar ao diabo, ao invés de fugir dele. Sabe que a tentação tá ali. Ao invés de ir pro caminho contrário, ele vai na direção do buraco. Cara, não adianta você tá vendo a possibilidade de cair, desvie do buraco. E parece meio idiota falar isso, né, cara? Calma aí. É óbvio que tem que fazer isso. Mas muitos de nós sabemos que nós vamos cair em determinado lugar, mas a gente não desvia dali. A gente quer continuar seguindo os mesmos caminhos, achando que aquele mal, que o diabo vai fugir da gente. A Bíblia fala que nós temos que resistir, aí ele fugirá. Quando eu me jogo na direção dele, ele não foge. Eu tô indo na direção, eu tô me jogando para ele, entende? Então é isso que a palavra fala aqui pra gente. 1 Coríntios 10, 13 fala, nenhuma tentação sobreveia a vocês que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. Então eu preciso que você entenda aqui esse versículo, porque quando eu estava lendo essa passagem aqui agora, eu falei, Deus, mas quando eu falar isso aqui, eles vão pensar que é só eles não fazerem nada, que Deus vai providenciar o escape, então é ele que vai ter que fazer alguma coisa, não tem que fazer nada. E eu tive muito cuidado em buscar uma revelação da parte de Deus, Deus me revelou aqui, cara, quando Deus fala que ele vai providenciar o escape, ele quer dizer que ele sempre te dará uma alternativa. Você vai ter uma opção de escolha. Então, nunca a única opção vai ser se afundar. Você sempre terá, não importa qual problema você esteja passando, você sempre terá a opção de ir por um caminho contrário. E a Bíblia, ela é muito clara quando ela fala assim, ó, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Deus dá o livre arbítrio, né? Que tantas pessoas fazem questão de falar, né? De coração, não acredito que existe livre arbítrio para escolher a Deus. Não existe, para mim, isso é uma coisa que não é cabível. Como eu vou escolher a Deus, né? Um ser humano, pecador, como que eu escolho a Deus? Mas entre escolher a vida que eu vou viver, o caminho que eu vou seguir, né? Tudo isso eu tenho livre arbítrio. Então a palavra de Deus fala assim, ó. Coloco diante de vocês, vida é morte, bênção e maldição. E Deus fala assim, escolha uma vida para que viva. Ele tem uma orientação, ele tem uma preferência de um caminho para você. Mas é você que tem que escolher. Você quer seguir? Tem gente que, por vontade própria, tem seguido um caminho, tem escolhido o caminho de morte. Você para pra pensar quantas coisas você fez sabendo que ia te prejudicar e mesmo assim você acabou fazendo. Não escolheu um caminho de morte? Um caminho que te prejudicou? Um caminho que muitas vezes fez você perder seu casamento, que fez você perder sua família, fez perder aquilo que você amava, fez destruir os seus projetos. Então, muitas vezes, isso que acontece como? Quando minha mente é como uma cidade sem muros. Por isso a importância de você dominar a tua mente, de você blindar, levantar muros de proteção, barreiras de contenção. Porque quando eu faço isso, aí eu entendo, eu começo com olhos espirituais a entender que Deus sempre providenciará o escape. Ele sempre me dará, ó, você vai ter tentação, vai acontecer coisas na tua vida e Deus permite porque você tem que passar por essas coisas para que você desenvolva autonomia e o poder de decidir, o livre-arbítrio, para que você possa exercer isso. Ele vai permitir, ó, você vai passar, mas você sempre tem opção. Você pode ir para lá, você pode ir para cá. Qual o caminho que você quer seguir? Então, quando Deus fala providenciar o escape, é porque ele sempre vai te dar uma alternativa. Receba isso na tua vida. Deus hoje está te dando uma alternativa. A alternativa de ficar destruído, caído, triste, é uma alternativa que está ali diante de você. Você pode escolher se você quiser. De deixar a tua família morrer, tá ali, tá disponível para você se você quiser. De acabar com a sua própria vida, tá disponível para você. Mas Deus fala, eu te dou uma outra opção. Eu tenho um outro caminho para você. Eu torço para que você escolha a vida. Escolham a viva para que vivam. E é isso que é providenciar o escape. É isso que Deus quer dizer com essa palavra nesse momento, né? E eu tentei buscar, né, informações, que eu sempre trago Bíblia e trago ciência, trago explicações, né, pra você que de repente talvez não acredite tanto na Bíblia. Não, cara, eu sou simpatizante, mas eu preciso de dados, de informações, e tá tudo bem, não tem problema nenhum não, tá? Mas eu quero que você entenda o que isso tem a ver, né, tudo que a gente tá falando tem a ver com o que a gente tá vivendo hoje, porque a estratégia do inimigo é fazer, por mais que você queira negar a existência dele, né, que você queira colocar outros nomes nele, eu preciso que você entenda que existe uma estratégia que tá dando certo, e talvez você esteja passando por isso. Então aqui cientistas dizem que a maior parte das pessoas, diariamente, elas vivem no piloto automático. O que é viver no piloto automático? É não ter controle sobre a tua mente. A gente tá falando hoje sobre dominar a tua mente, sobre tomar decisões conscientes. É isso. E o diabo não quer, ele quer que você viva no automático, né? Então aqui fala que pesquisadores descobriram que cerca de 65% dos comportamentos do dia são desencadeados automaticamente por hábitos. E aqui eu preciso que você entenda, grife essa palavra hábitos. Quer que você memorize isso, porque você vai ver que isso aqui conduz a tua vida. E não por decisões conscientes. Olha só. Hábitos falando muito mais do que decisões conscientes. Então, muitos desses hábitos, na verdade, apoiam nossos objetivos pessoais. Ó, natureza humana. Seus hábitos, você pode desenvolver hábitos que alimentem isso na tua natureza humana ou sua natureza espiritual. Mas nesse caso aqui, muitos desses hábitos alimentam a natureza humana, ajudando a seguir as rotinas saudáveis ali, né? A chave para uma mudança duradoura, diz o cientista, é construir novos hábitos positivos enquanto se interrompem os sinais que desencadeiam, né, os sinais ruins. A alternativa, o que é? Tem que desenvolver hábitos novos, hábitos bons, para poder acabar com hábitos que levam você para um destino errado que não foi que Deus quer para tua vida, tá? Esse estudo continua dizendo aqui, né, que sugere que grande parte do que fazemos diariamente é guiado por hábitos, não por decisões deliberadas. Nada é de maneira pensada, né? E aqui fala, com o tempo, o cérebro liga configurações ou sinais específicos a certas ações. Quando esses sinais aparecem, o comportamento associado começa automaticamente, sem pensamentos conscientes, né? E aqui, pra gente finalizar essa pesquisa, tô trazendo pra você ter ciência do que tá acontecendo, sugere que os indivíduos frequentemente constroem rotinas que apoiam seus objetivos, enquanto gradualmente enfraquecem hábitos que entram em conflito com o que desejam alcançar. O que eu preciso que você entenda aqui? Né? Quando você alimenta a sua natureza humana, quando você não tem controle da tua mente, né, e você alimenta mais a natureza humana do que a natureza espiritual, você tende a apoiar tudo aquilo que te incentiva a fazer aquilo que é a natureza predominante que é na tua vida. Como assim, Fernando? Se eu alimento natureza humana, eu vou alimentar hábitos que satisfaçam minha natureza humana. Se eu alimento minha natureza espiritual, eu tendo a alimentar mais, né, hábitos, construir hábitos que me induzam, né, a fazer algo para alimentar essa natureza que eu escolhi. Vamos lá. Se você quer ter uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida íntima com Deus, você que tem que criar o hábito de orar, o hábito de ler a palavra. Quanto mais eu faço isso, né, eu vou acabar tendendo a fazer sempre hábitos que me levem a alimentar essa parte espiritual. O contrário é a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos citar um exemplo normal, tá? Eu gosto de comer doce. Eu como muito doce, né? Então, é minha natureza carnal, minha natureza humana. Então, eu crio hábitos de sempre comer o doce. Não importa se isso prejudica a minha vida.
O objetivo principal é alimentar a minha natureza, a natureza humana. Então, me alimento com doce, mesmo sabendo que isso vai fazer mal, vai me matar. Entende? Olha só, os hábitos ruins, eles levam você a alimentar a sua natureza humana, mesmo que isso prejudique a tua vida. Agora, quando eu alimento hábitos com a minha natureza divina, com a natureza espiritual, isso tende a me trazer ali para decisões conscientes para viver uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus, controle da minha mente. Eu começo a decidir, isso aqui me faz bem, então eu vou fazer isso. Mas natureza humana, não. Me faz mal, mas mesmo assim eu faço para poder alimentar essa natureza. Olha que coisa, né? Isso a gente leva para todas as áreas da nossa vida, tá? Dei exemplo de comida aqui, mas isso é para todas as áreas. Ah, cara, eu tenho meu casamento, mas se eu vir uma mulher ali, eu vou olhar para essa mulher porque é minha natureza humana. Você sabe que isso pode acabar com o teu casamento, mas você vai para lá. É a mesma coisa, entende? Olha o quão perigoso é. E a maioria das nossas decisões hoje tem sido tomadas no automático. A gente não tem tido controle sobre isso. E Deus se preocupa muito com isso, tanto é que ele trouxe essa palavra pra gente aqui, né? Romanos 8:6 fala, portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Então, tá bem claro para você. Deus não usa meias palavras. Ele fala, ó, se você permite que a sua natureza humana controle a tua vida, você tá perdido. Mas se você permitir que o Espírito Santo de Deus controle a tua vida, isso vai te dar vida e vai te dar paz. Você quer vida? Você quer paz? A Bíblia fala, ó, escolham a vida para que vivam. Você fez essa escolha hoje? Então escolha alimentar a sua natureza espiritual, viver, ter a sua vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Domine a tua mente. Tudo que a gente falou aqui agora foi para que você entendesse a importância de dominar a tua mente. E é lógico, a gente não consegue isso sozinho. E já que a gente não consegue sozinho, eu quero te pedir que você feche os teus olhos nesse momento e eu quero orar junto com você, tá? Junto com você, eu não quero orar por você. Quero que você abra a tua boca nesse momento e ore nesse momento, pedindo a Deus, Deus me ajuda a ter domínio sobre a minha mente. Porque Deus certamente ele vai te ouvir. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus que a Deus, ele te dá. Então vamos pedir a Deus hoje. Feche os teus olhos e ore junto comigo assim. Senhor, eu te olho nesse momento pedindo para que o Senhor possa guiar a vida de cada um dos teus filhos que está sendo impactado através desse vídeo, através dessa mensagem. Essa série de mensagens que a gente tem trago aqui, Senhor, através do YouTube, através das redes sociais, Senhor, é para poder acordar as pessoas. O mundo tem deixado a gente doente, mas eu declaro que a cura chegou sobre a vida das pessoas que estão sendo impactadas através dessa palavra. A cura do Senhor chegou sobre essa casa que está sendo impactada através desse vídeo nesse momento, Pai. Essa família está sendo impactada. A cura, Pai, essa cura não é encontrada em qualquer lugar, não é encontrada em qualquer canto, Pai. Só é possível ter uma vida curada, uma vida protegida, uma vida blindada através do Espírito Santo de Deus, somente em Ti. Qualquer outra coisa é paliativo, qualquer outra pessoa é uma alternativa temporária, não vai resolver definitivamente o problema, Pai, mas nós declaramos hoje, Senhor, domínio sobre a nossa mente, ó Deus. Eu declaro sim, Pai, que nós dominaremos. O Senhor deu esse poder, Senhor, de nós fazermos escolhas, Pai, nós escolhemos qual a direção que nós vamos tomar e nós escolheremos, Pai, nós, como aquela canção, nós escolhemos Deus, nós escolhemos ter nossa vida guiados por Ti, Pai, nós não seremos guiados, Senhor, pela nossa natureza humana, porque como nós vimos aqui, isso tende a nos levar para uma vida de morte. Nós queremos uma vida de vida e de paz, Senhor. E é isso que eu declaro sobre a vida de cada pessoa nesse momento, em nome de Jesus, que você possa dizer amém. Que essa palavra abençoe a tua vida e o teu coração, domine a tua mente. Você tem a mente de Cristo. Você baixou ela, instala esse drive na tua mente, né? Para poder você conseguir, quando se deparar com um dia ruim, com um dia mau, mesmo o mundo quebrando o pau lá fora, mesmo tudo estando um caos total, aqui dentro você tá com a tua mente blindada, porque é a mente de Cristo, uma mente protegida, ela continua, permanece inabalável, não importa o que esteja acontecendo lá fora, e é isso que eu profetizo sobre a tua vida, tá bom? Se você gostou dessa palavra, por favor, deixa teu like aqui nesse vídeo, é muito importante para que o YouTube faça a entrega desse conteúdo para mais outras pessoas, tá? Compartilha, aqui tem um botãozinho compartilhar, toca nele, eu sempre falo que bênção boa, bênção compartilhada, né? Então não guarda pra você não, compartilha esse link desse vídeo para mais algumas pessoas, para que mais pessoas sejam impactadas através dessa palavra. E não esqueça de assistir o restante dos episódios, esse é o 8º episódio, mas tem mais 7 aqui também, tá? O link tá na descrição, é só você tocar nele e você vai ver tudo de maneira organizada também. No início do vídeo também tem um QR Code, é só você apontar a tua câmera, volta o vídeo ali, aponta a câmera que vai direto também, se você não conseguir achar aqui abaixo do vídeo. E também temos um grupo de devocional, tá? Então se você quer fazer parte, eu tenho um grupo lá onde diariamente eu vou publicando vídeos para áudios, né, com palavras que vão levantar o teu dia, que vão virar uma chave na tua cabeça, que vão mudar a tua forma de pensar, vão te ajudar a reagir, né? Áudios curtinhos de reflexão, se você quiser fazer parte, o link está aqui na descrição também, só você tocar que você vai ser direcionado para esse grupo, beleza? E se quiser me acompanhar nas outras redes sociais, digita lá Onando O Silva, você vai me encontrar no Instagram, vai me encontrar no TikTok também, e lá eu publico conteúdos um pouco diferentes do que a gente publica aqui, beleza? Gente, se inscreva no canal, tá? Não esqueça de se inscrever, se o botãozinho tá vermelho aqui ainda, quer dizer que você não tá inscrito, né? Se inscreva e ativa as notificações para você receber avisos sempre que eu publicar algum vídeo novo. É muito importante para que você não perca nada. Às vezes o YouTube não notifica você, mas se você ativar a notificação ali, ele vai te mandar um aviso. Ó, o Fernando colocou uma palavra nova lá e você vai poder ser abençoado através desse conteúdo que a gente ministra aqui. Beleza, gente? Um grande abraço e até a próxima. Um beijo no coração de vocês e valeu!